Nós estamos aqui nesse domingo, um domingo muito especial, um domingo que tem tudo a ver com a nossa história, tem tudo a ver com o nosso motivo do qual nos faz ser igreja e nos reunir e vivemos em comunidade. É o domingo que marca a nossa grande vitória, o domingo da ressurreição. E nós vamos fazer nossos minutos devocionais essa manhã, olhando para os primeiros versículos ali do Evangelho de Lucas 24, se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no celular, recomendo que assim você o faça. Lucas capítulo 24, nós vamos ler aí os primeiros versículos que contam exatamente desse momento. Nós vamos ver os evangelistas, cada um ao seu modo ali, cobrindo esse momento do pós-morte de Jesus, não é? Ou seja, o momento da ressurreição. E aqui a gente vê nas palavras do evangelista Lucas, que vai dizer assim, segundo a versão que eu tenho aqui na NVI, tá? Lucas 24, a partir do versículo 1, ele diz assim: No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, de manhã bem cedo, como nós estamos aqui pela manhã, um domingo cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Uma vez que os homens aqui lembram, não é? As mulheres aí elas se lembram das palavras de Jesus. Meus irmãos, esse domingo é um domingo muito especial, porque ele marca a essência daquilo que, do ponto de vista da nossa vida com Deus, nós vivemos. O pacote completo. A gente tem refletido aqui nos domingos à noite aqui desses dias de que a redenção é algo que se consumará no seu integral de tudo mesmo quando nós estivermos exatamente da onde o homem saiu quando ele caiu lá no Éden, não é? Quando nós estivermos com Deus face a face, na glorificação. Mas do propósito e da obra plena e completa de Jesus, a vitória que Jesus nos dá, ela é caracterizada, ela é marcada no domingo, no terceiro dia. Nós somos o povo do terceiro dia, porque é no terceiro dia que a ressurreição acontece. É no terceiro dia que Jesus ressurge. E conforme a ressurreição de Jesus, Deus ressuscita Jesus e na ressurreição dele nós somos vitoriosos, porque a partir da ressurreição dele, ele que é o primogênito daqueles que hão de ser ressurretos, nós temos a nossa ressurreição pautada na nossa salvação em Jesus Cristo. Então é ali que a nossa vitória ela é marcada. E engraçado, culturalmente a gente festeja sim, né? Festeja, celebra, se lembra, é um memorial da Cruz do Calvário, a dita sexta-feira, não é? Que nós tivemos há 2 dias atrás. Ela é um momento marcante, mas o nosso grande dia mesmo, que na consequência da sexta-feira vem sobre nós e é o grande momento, é o instante da ressurreição. Por que é o instante da ressurreição? Porque é ali que Jesus ressurge dos mortos. É ali que a grande obra de Deus ela é consumada. Paulo, lá na primeira carta dele, escrita, das mencionadas na Bíblia, capítulo 15, ele vai dizer assim, olha, que se Cristo não ressurgisse dos mortos, toda a nossa fé,
toda a nossa construção, toda a nossa vida cristã, ela seria inútil, ela não teria um propósito, porque só seria religião. Sabe religião que tantas pessoas têm, cada um busca ter alguma aí, algum meio de se conectar com o transcendente, com a ideia de que o homem foi preparado, foi feito para adorar, então todo homem precisa se conectar de alguma forma. Seria apenas mais uma religião, seria apenas para o algo daqui desses dias, seria algo simplesmente do aspecto temporal, seria algo finito assim, temporal assim, acabaria assim, seria algo para essa vida, seria algo para dar alguma sensação de bem-estar conforme um anseio que existe dentro do coração do homem. Mas tudo que nos difere do ponto de vista de que não somos ligados, atrelados, preocupados no aspecto de sermos religiosos ou de termos uma religião, o que nos caracteriza é o fato de entender que a grande obra que foi feita por nós foi uma obra de nos reconectar a Deus, de nos levar de volta para Ele, naquilo que um dia o homem, como espécie, como raça, perdeu. A partir de Cristo nós podemos isso. E Paulo vai dizer, olha, se a gente não entender, não crer, não olhar, não compreender a grandeza, a riqueza do que é a ressurreição, olha, a gente está aqui perdendo o nosso tempo. Essa é a verdade nas palavras de Paulo, de uma outra forma, é isso que Paulo vai nos dizer. Então nós precisamos entender o valor da ressurreição, nós precisamos amar a ressurreição, nós precisamos nos se alegrar pela ressurreição, porque na ressurreição existe a alegria da vitória na pessoa de Cristo Jesus. Na ressurreição a gente tem a vida eterna. A gente precisa se lembrar dessas coisas. Sabe por que eu digo isso? Para que a gente não acabe vivendo como essas mulheres aqui da passagem que a gente leu, essas mulheres e tantos outros, né, daquele tempo ali. Veja, foi no domingo pela manhã. Num domingo pela manhã, o Jesus que era seguido por tantas multidões, não é? Foram poucas mulheres que foram ali no sepulcro. Elas foram ali para meio que assim respeitar, a atitude delas era uma atitude de respeito em consideração à morte de Jesus, uma atitude de honra à vida de Jesus, mas elas não estavam se lembrando daquilo que foi dito a elas, nem os discípulos também. Veja, Jesus tinha anunciado, no terceiro dia eu vou, não é? O Filho do Homem será ressuscitado, conforme nós lemos aí. No terceiro dia a vitória vai chegar. Jesus pré-anunciou, ele disse assim, olha, o Filho do Homem será entregue, mas ele vai ressurgir, ele vai ser ressurreto, a vitória vai vir. Mas aquelas mulheres que representam ali todos os homens daqueles dias, estavam ali atrelados à memória do temporal, do momento. E elas não estavam ali, ao invés de, de alguma forma, sim, não poderiam compreender a dimensão de como tudo isso aconteceria, mas elas tinham se esquecido de algo tão precioso, de algo tão grande. E aí elas foram ali levar flores, levar especiarias aromáticas, foram ali honrar Jesus, a memória dele, quem ele foi, quem ele tinha sido, sem se darem conta, elas precisaram ser lembradas, não é? O nosso Senhor Jesus que foi vitorioso, não é? A palavra de Deus nos deixa isso registrado, ele disse que um dia ele vai voltar. Ele diz na sua palavra ali que ele voltará para nos buscar. E hoje nós precisamos viver uma vida que o quê? Garantidos e pautados nessa alegria, nessa vitória da ressurreição, a gente não pode andar como gente esquecida, igual aquele povo daqueles dias estavam. Nós temos que viver o nosso hoje, mas se lembrando das nossas maiores esperanças o tempo todo. De que, olha, o Senhor que ressurgiu e por meio da sua ressurreição nos deu a nossa ressurreição pela fé, pelo crer nele, ele foi preparar lugar. E isso, meus irmãos, é que a gente chama da alegria da salvação. A alegria de que não estamos mais em Cristo separados de Deus. Não, muito pelo contrário, por meio de Cristo estamos junto com o Pai. Estamos garantidos para uma vida eterna com Ele. Estamos aguardando os tempos da gente cumprir o nosso propósito para Ele aqui nessa terra. Mas em dados dias aqui, nossa grande vitória se consuma quando a gente for para diante dEle. E tudo isso deve encher os nossos corações de alegria.
Então, na ocasião desse final de semana, a gente recita, diz Feliz Páscoa, mas nós também devemos dizer e se lembrar da felicidade e da alegria que a ressurreição foi. Porque na ressurreição, segundo Paulo vai dizer, é que está centralizada a consumação da obra perfeita. Porque lá na lei, no Antigo Testamento, aqueles sacrifícios que eram incompletos, eles iam somente até uma parte, porque eles não davam conta de representar a obra perfeita, a obra completa, não é? Eles eram apenas uma sinalização, um apontamento. Eles cumpriam ali um rito de expiação que apontava para a expiação suprema, maior, definitiva que Jesus faria. Mas Jesus faz a obra por completo. E o terceiro dia é o dia da vitória. Então pense, meus irmãos, foi num domingo pela manhã. Algo como hoje, assim, um domingo de manhã, nós estamos aqui hoje adorando, celebrando isso que aconteceu num domingo pela manhã, num terceiro dia de vitória. Então sorria, se você tem Jesus no seu coração, se você o reconheceu como Senhor Salvador da sua vida, celebre a vitória que há nisso, se alegre pela ressurreição, sabe? Sinta aquele ar fresco do domingo da manhã, o ar fresco de, sabe, de vida, de fôlego de vida, de nova vida, de ressurreição, tudo isso que é possibilitado na vitória de Jesus, de um recomeçar de história, de um novo propósito, de um resgate, de estar diante de Deus, de estar ligado a Deus diante de novo. Se alegre por isso, tenha essa alegria no seu coração, porque não sabemos a partir de hoje quantos dias cada um de nós vai viver, mas estamos guardados nas mãos de Jesus. Aquele que crê em Jesus está guardado, tem vida eterna, tem lugar preparado nos céus para ele, e nós temos que viver essa alegria já no hoje. Sentido fará a gente passar dias aqui desapercebido disso? Já pensou? Chega lá nos céus, aí Jesus vier dizer para a gente, lembre-se que eu escrevi, eu deixei na palavra, deixei na revelação para vocês, tudo isso aconteceria, que eu votaria, que eu te traria para perto de mim, não é? Nós devemos viver em posse, nós devemos transpirar as maiores alegrias, as maiores certezas no já, aqui e agora. É por isso que toda a nossa fé, toda a nossa construção, toda a nossa caminhada de vida com Deus, ela se dá na redenção já a partir do ter a Cristo, do Espírito habitar dentro de nós. Isso se dá a partir da salvação, isso se dá conforme a alegria da ressurreição. E por isso que ainda que a gente enfrente as maiores lutas e aflições desses dias, desses tempos, nada pode nos roubar dessa alegria. É aquilo que Paulo vai dizer, nada pode me separar do amor de Cristo, e é por isso que Paulo é uma pessoa tão feliz, mesmo diante das maiores lutas e provas, porque ele sabia que a ressurreição foi uma realidade que transformou a vida dele, e segundo a vitória de Jesus Cristo, ele era vitorioso também, ele tinha essa certeza viva dentro de si o tempo todo. Então vamos viver essa alegria o tempo todo também, vamos nos celebrar a respeito dela a cada dia de vida. Mas esse domingo ele é especial, porque ele faz uma ligação direta com aquela manhã de domingo. Nós somos o povo do terceiro dia, nós somos o povo da ressurreição, nós somos o povo da vitória, nós somos aqueles que estarão um dia, por meio de Jesus, diante do Pai, face a face. Nós voltaremos ao princípio, nós seremos plenamente redimidos estando de volta para Deus. Que essa alegria habite no seu coração nessa manhã, mas em todos os demais dias também. Amém? Amém. Glória a Deus, que Deus nos abençoe nessa certeza, nessa caminhada mais e mais.